Fala pessoal, e para quem está acompanhando o mercado, viu que a Magazine Luiza aprovou uma proposta de dividendos intermediários de 225 milhões de reais. Essa notícia é do Infomoney e estou lendo ela foi publicada no dia 25 de março de 2025. E esse valor daria algo por volta de 30 centavos por ação. Um ponto interessante é que a companhia não paga dividendos desde 2021, então são 4 anos sem dividendos, e neste ano de 2025, com o exercício de 2024, a companhia teve um fluxo de caixa livre positivo, o que permitiu o pagamento de um dividendo na casa aí de 2,8% de yield. A Magazine Luiza já foi uma empresa negociada a quase 180 bilhões de reais de valor de mercado, começou aqui a crescer em 2018, se tornou a queridinha da bolsa, subiu até aqui 2021, no pós-pandemia, e aí desde então a companhia desmoronou e hoje ela vale 7,77 bilhões de reais. E aqui nesse ponto entra um pouco que a gente conversou em live sobre a razoabilidade de um investimento. Então naquele pico lá de 2021, a companhia, 2020, né? A companhia foi negociada a 470 vezes o seu lucro, certo? Então para cada real de lucro que a companhia entregava, o mercado pagava 470 reais, o que realmente aí se torna um retorno muito baixo, usando a métrica do Earning Yield, e está aí o Earning Yield do acionista, 0,21%, tá? Eu já coloquei o 100, então já está em porcentagem, 0,21%, realmente um retorno bem baixo esperado, pagando este preço aqui. E aí então, se você olhar as médias, você vê que a companhia já teve PL negativo, ou seja, entregou prejuízo contábil nesses anos. Em outros anos, ela foi negociada 35, 47, 70, 95 vezes o seu lucro. E aí cabe ao investidor olhar e se perguntar se compensa, se faz sentido pagar 90 vezes o lucro de uma companhia. Só a título de curiosidade, em 2024 a companhia conseguiu entregar um fluxo de caixa livre de 14,55 bilhões de reais, bem superior a 2023 e 2022, e em 2020, onde ela entregou aquele 470 vezes seu lucro, com apenas 1,95 bilhões de fluxo de caixa livre. Isso não significa que a companhia vai disparar por ela ter pago dividendos. Verifique sempre a perenidade desses proventos, se o retorno é consistente. A Magazine Luiza tem uma característica um pouco diferente das outras companhias, que eu gosto sempre de reforçar, que é, por exemplo, os casos das margens. Ela possui uma boa margem bruta de 30%, ou seja, ela vende, fatura R$100, os seus produtos custam R$70 para ela, e aí sobra R$30 para a companhia. No entanto, quando a gente entra nas margens operacionais, como por exemplo o EBIT, a gente tem 4,11%. Vou mostrar na DRE dela que linha que pesa bastante aqui. E a gente tem então a margem líquida de 1,18%. E outra, a rentabilidade da companhia é de 3,96%. E a média da empresa é de 0,61%. Se atingir uma média simples, 5,72% aqui. E qual é a estratégia e a visão dessa empresa aqui? De 2016 a 2020, a companhia trabalhou na digitalização da Magalu, então ela começou a fazer muitas vendas online via e-commerce, parecido como a Amazon faz. Então fez a inclusão digital, multicanalidade, ou seja, acesso de vários canais diferentes, aplicativo, site, digitalização das lojas, isso aqui reduz o custo operacional da empresa, plataforma digital de vendas e a cultura digital. E agora, depois de finalizando esse passo de digitalização, a companhia começou a consolidação do seu ecossistema, crescendo no marketplace, novas categorias de produtos, a fintech da Magalu, ou seja, uma empresa financeira. Aí eles focam bastante na entrega, que é a boa experiência para o seu cliente. No quarto tri de 2024, a EBITDA da companhia atingiu 846 milhões de reais, sendo 7,8% da margem. O lucro líquido foi de 139 milhões. Como eu já disse, gosto bastante de olhar o EBIT, porque depreciação e amortização, Warren Buffett, por exemplo, cita que nós devemos incluir neste cálculo, afinal é uma despesa sim para a empresa. Mas cresceu 37% em relação ao quarto trimestre de 2023. E no quarto tri a companhia entregou então um lucro líquido de 139 milhões de reais, sendo o quinto trimestre consecutivo de lucro líquido. Uma coisa muito importante para a companhia foi a geração de caixa operacional, com uma redução de 2,8 bilhões de reais no seu endividamento bruto, e a companhia hoje apresenta 3,3 bilhões de reais de caixa líquido. Mas olha só a margem que eu estava comentando,
Em vendas, a companhia teve 65 bilhões de reais em vendas, sendo 19 bilhões em lojas físicas, 27 em vendas 1P. O que esse 1P significa? Significa que a empresa compra os produtos, mantém estocados e ela mesma faz a distribuição desses produtos. Já quando a gente fala, por exemplo, desse 3P, a gente fala de algum outro vendedor, que não é a empresa, coloca para anunciar no marketplace e aí você compra direto dele. E aí a companhia só intermedia esse processo. E boa parte das vendas está sendo na forma online, as lojas estão ficando um pouquinho para trás e faz parte da estratégia da empresa. Falando um pouquinho de valuation, trazendo a necessidade de capital de giro da companhia, NCG, que seria a necessidade de capital de giro, onde a gente pega os ativos circulantes operacionais, no caso, contas a receber, estoques, contas a receber de partes relacionadas, tributos a recuperar e por aí vai, tudo que não seja o caixa ou investimentos financeiros da empresa. No caso, a Magalu possui 17 bilhões de reais de ativo circulante operacional e já na parte de passivo circulante operacional, ela possui 15,3 bilhões de reais, que é tudo menos empréstimos e financiamentos. Ou seja, a companhia possui uma necessidade de capital de giro de 2 bilhões de reais que devem ser financiados aí por outros recursos ou por patrimônio líquido ou por recursos de terceiros. No caso, ela possui um capital permanente líquido de 2,8 bilhões de reais que acaba suprindo essa necessidade de capital de giro e um saldo em tesouraria então de 762 milhões de reais. O ideal, qual que é o mundo ideal para as empresas? É que isso sempre fique próximo de zero aqui, certo? Porque aí ela tem uma melhor alocação de recursos. Mas no caso a Magazine Luiza, ela consegue cumprir a sua necessidade de capital de giro com recursos permanentes líquidos próprios dela. E falando das margens que eu citei anteriormente, em 2024 a companhia teve uma receita líquida de vendas de 38 bilhões de reais com um custo de 26 bi, atingindo então um lucro bruto de 11,6 bi, que fica nessa faixa aí de mais ou menos 30%. Até aqui está tudo certo, tem uma margem interessante. No entanto, quando a gente coloca as receitas e despesas operacionais, tem uma linha que pesa bastante, que é a despesa com vendas, 7 bilhões de reais, o que acaba gerando uma despesa total de 10 bi, sobrando para a companhia um resultado operacional de 1,5 bilhões de reais. Então olha só, uma margem bem pequena em relação à sua receita total. E aí a companhia também tem uma despesa financeira grande com empréstimos e financiamentos, o que tem um resultado financeiro de 1,4 bilhões, sobrando um lucro líquido no exercício de 448 milhões de reais, bem inferior à receita financeira, à receita de vendas. E é por isso que quando você investe em uma empresa como a Magalu, tem que ter ciência que as margens são apertadas e qualquer piora aí no seu custo com empréstimos, aperto na taxa de juros ou uma piora na visão do mercado pode ocorrer em prejuízos contábeis, como aconteceu aqui em 2022 e em 2023 e também em 2015. E quando eu mostro esse gráfico aqui do Coifin, não se deixe enganar. Ter essa melhora no resultado não quer dizer que o valor de mercado da companhia vai disparar e alcançar isso aqui e você vai ganhar muito dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa acompanhar a perenidade nos resultados, a melhora no retorno para o acionista, no ROI, por exemplo, a melhora das margens e também o pagamento consistente de proventos. Estude sempre a empresa antes de estar comprando ela. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau.